Vamos para a sociologia, ciência política, porque você também vai fazer aí, né, uma provinha de sociologia. Então vamos falar sobre, né, o papel do Estado, o Estado, né? E quando a gente fala de Estado, a gente lembra de um pensador aí importantíssimo que pensou, refletiu sobre isso. Eu estou falando, claro, de Maquiavel. O pessoal lembra muito do Maquiavel, da sua obra O Príncipe, né, quando estuda lá o Renascimento cultural. Maquiavel, ele pensou muito essa ideia do Estado, inclusive o que era o Estado para Maquiavel? Era justamente uma sociedade politicamente organizada. Agora, não foi só o Maquiavel que realmente pensou isso, temos vários aí nomes importantes, e esse cara, ele merece uma live só para ele. Né? Mais um hashtag, criei essa hashtag Max Weber. Pronto, olha, o que é o Estado para Weber, né? É justamente o que é o monopólio da dominação legítima em um determinado território. Olha só, o Weber ele é bem mais profundo, tá certo? E aí, pessoal, se você pegar aqui a definição de Weber e analisar, né, justamente a produção que ele fez, aí a gente vai entrar também na filosofia, a gente vai entrar aí na, né, sociologia, na história, e vai. Enfim, professor Ítalo, mete bronca aí nesse Vamos tema. lá, gente. Principal obra do Weber, tá certo? Weber, a mesma pessoa. A pronúncia, tá? Né? Não se preocupe com a pronúncia, se preocupe com a escrita. W-E-B-E-R, tá? A principal obra dele é A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, de 1920. Na verdade, ele começa a escrever ali em 1902, 1903, até 1904, mas ela é publicada em 1920, tá certo? E aí ele compreendia que havia uma relação entre protestantismo e capitalismo. Por quê? Gente, porque pelo simples fato que a gente tem que lembrar que o catolicismo, na época da Reforma Protestante, o catolicismo lá em 1500, no século XVI, eles eram contra a usura, né? Eles acreditavam que o sofrimento, a pobreza era um sinal de Deus, era um sinal de justiça de Deus, de pacificação de Deus, era um sentimento que era vinculado à religiosidade, né? O catolicismo medieval ele tinha esse pensamento. E o protestantismo vem de uma outra vertente, vem de um outro posicionamento. Os escritos de João Calvino, por isso que eu falei no comecinho da live, no meio da live, sobre isso, né? Os escritos de João Calvino têm uma importância muito grande na produção do Weber, tá certo? Por quê? Porque o Calvino ele acreditava no processo da teoria da predestinação, onde Deus já tinha predeterminado quem ia para o céu e quem ia para o inferno. E como era a prova disso? Como é que eu sabia que eu era um ser escolhido por Deus para ir para o céu ou para o inferno? Se o meu comércio, se a minha questão econômica fosse próspera. Agora tu imagina, tu soltar essa bomba dessa fala, uma questão espiritualista, religiosa, no auge da Revolução Industrial, no momento áureo aí do processo do capitalismo, do capitalismo comercial, lá do mercantilismo, né? Então tu fala um negócio desse, a galera vai começar a produzir, o pessoal vai começar a produzir, para quê? Para mostrar que era aceito socialmente, né? Que era escolhido por Deus para ir para o céu. E aí eu acho massa porque o Weber ele brinca um pouquinho com o termo, né? Ele joga o termo ética a um processo espiritualista e pega o termo espírito a um processo econômico. Porque se a gente for botar na balança, o nome deveria ser o quê? A ética capitalista e o espírito protestante. Mas não, ele faz uma jogada de palavras aí de propósito, né? A ética protestante e o espírito capitalista. E o que é o capitalismo para o Weber? Gente, o capitalismo é esse conjunto de práticas, de ideais, de pensamentos, de hábitos, né? Que traz um certo simbolismo, né? Um tanto motivado pelos simbolismos desses aspectos materiais, tá? Então é mais ou menos o seguinte: todo o processo de capitalismo ele está dentro de um processo de produção de símbolos e de produtos, tá? Então, por isso aí que você vai ter a relação do status e a relação do partidos, como tem aí no próximo slide. Próximo slide, como é que vai ficar aí? Olha, ó, status e partido, né? Você tem um status, que é o prestígio social, obtido por 3 formas. Seja pela ocupação, que aí é o emprego, né? Com a forma como você ocupa, né? A questão do consumo, o que é que você consome, e o seu estilo de vida, tá? Aí você diz assim, nossa, professor, parece muito com o estilo dos status nos dias de hoje.
Justamente, tá? As profissões... Por que a medicina, direito, as engenharias são as mais procuradas? Por conta dessa ideia de status, né? O doutor, o advogado, né? E por aí vai. É engraçado, né? Eu fico assim, imaginando, encasquetando um pouquinho. Porque a galera tem muito esse prestígio, dá muito prestígio ao médico, ao advogado, né? Mas ninguém tá no shopping aí, o meu médico, o meu advogado. Mas faz isso com o professor, né? Quantas vezes a gente está na pizzaria, quantas vezes a gente está em algum lugar, ó o professor, ó fulano, né? Então, interessante essa ideia do status. E aí a ocupação ela tem muito a ver com isso, né? Esse prestígio social. Uma perguntinha aqui do Lima Carlos, né? Podemos dizer que o calvinismo legitima o capitalismo? Legitima é uma palavra muito forte, tá, mestra? Vamos dizer que ele contribui, que ele favorece, mas legitimar é uma palavra muito forte dentro das ciências humanas, principalmente da sociologia e da filosofia, porque tem a ver com questões legais, né? O grande mestre Helder pode me corrigir se eu estiver falando besteira nesse contexto, nessa construção da palavra. Legítimo tem a ver com legalidade, tem a ver com lei, tem a ver com decreto, tem a ver com verbalização, né? Com acordo, tá? Com deliberação. Mas, no caso aí, foi mesmo foi favorecido, foi contribuído, né? Não no sentido, lógico, tá? Não entenda aí que isso foi feito de uma forma pensada. Nós vamos fazer isso porque vai contribuir. Não. Simplesmente aconteceu, tá, gente? É mais ou menos a gente pensar um pouco, por exemplo, fazer uma comparação bem tosca aqui. É a gente pensar a questão da guerra e a crise de 1929, tá certo? Fazer esse link. A guerra só aconteceu porque a crise de 1929, a crise de 1929 só aconteceu por conta da guerra. Então, esses links aí, eles contribuem, não é uma questão de legitimação, tá bom? Então, fica essa ideia aí. E a outra forma de organizar socialmente, segundo Weber, é a ideia do partido, né? Não entenda aqui o partido político apenas, mas o partido que vai dessa questão econômica. Tem a questão ideológica, tem a questão religiosa, tem a questão cultural, né? Os partidos, eles se organizam nisso. E isso, gente, tem uma forte influência da ideia do Rousseau, da ideia de vários partidos, tá? Então, por exemplo, é muito interessante, eu vejo muito da galera com discurso liberal, dizendo, não, é porque tem muito partido. Mas o liberalismo, gente, defende esse multipartidarismo, tá? Se você ler os escritos de Voltaire, de Montesquieu, do Rousseau, do Locke, do Adam Smith, que são os liberais clássicos, né? Que são os liberais raiz, tá certo? Eles vão defender esse multipartidarismo, e aí o Weber trabalha muito mais isso, né? Esses partidos, eles têm que ter uma representação, tá? Então vai ter que ter um partido mesmo de forma religiosa, tem que ter, por exemplo, Ítalo, então tem que ter a bancada evangélica? É proibido? Não, mas desde que tivesse também a bancada da Umbanda, a bancada do Espiritismo, a bancada de outras religiões que constitui a população brasileira, né? Até a bancada da galera que não é religiosa, dos ateus, dos céticos, por que não, tá? A nossa Constituição, o nosso Estado de Direito Democrático garante essa formação, tá? Certo, gente? Então, assim... E detalhe, né? Não estamos falando apenas de igualdade, mas quando a gente parte para a legalidade, é uma questão de equidade mesmo, né? Porque o que vai trazer justiça não é a igualdade, mas a equidade. Importantíssimo deixar isso claro. Justamente. Certo? E aí, gente, o Weber ele vai trazer essa definição claríssima do Estado. O Estado é a instituição com o legítimo monopólio da força, né, do poder. E aí não tem como falar de filosofia política, de ciência política, de política, sem falar da relação poder e força. Poder é quem governa. Força é o instrumento do poder, tá? A força nunca pode tomar o lugar do poder, tá? Não é à toa que as Forças Armadas, elas estão submetidas ao poder. Quantos filmes, séries você já não deve ter assistido, que tá lá, o cara lá com a mira, tá com a... Presidente, só estou esperando sua ordem. Ele não pode agir, a força não pode agir sem o poder mandar. E quem são os poderes? Aí a gente vai ter que lembrar do Montesquieu. Executivo, legislativo e judiciário, né?
E aí, Grangel? Show de bola, meu amigo. Show de bola demais. E olha só, já que estamos falando aí de Estado, né, falando de governo, vamos já aprofundar mais a discussão, lembrar aqui os elementos do Estado, né? O que é que o Estado tem que ter, né, para ser constituído? Ele tem que ter povo, ele tem que ter território, ele tem que ter um poder político soberano, o Estado ele é soberano, e ele tem que ter uma finalidade, que é o bem comum. Então, esses são os elementos do Estado. Então, você que vai fazer prova de sociologia, fica ligado nesses elementos, tá certo? E aí a gente vai entrar agora, olha, num debate muito bacana, ainda sobre ciência política, com relação a regime político, né? O que é regime político? Quais os tipos de regime político? Regime político, na verdade, é aquele conjunto de instituições, leis, valores que regulam, pessoal, a luta pelo poder em uma determinada sociedade. E aí a gente observa que existem aqui tipos de regime. Temos, por exemplo, o regime democrático, o autoritário e o totalitário, tá certo? Bom, a gente acabou de falar sobre o totalitarismo, eu acho que não precisa nem a gente discutir mais isso, né? Você sabe o que é totalitarismo. Agora, não confunda autoritarismo com totalitarismo, né? Eu costumo dizer que todo totalitarismo ele é autoritário, mas nem todo autoritarismo ele é totalitário. O totalitarismo é a ideia, né, do Estado total, acima de tudo e de todos. No Estado tudo pode. Tá certo? Então, o autoritarismo já é uma coisa diferente. Por exemplo, quando a gente olha para as ditaduras, no Brasil nós nunca tivemos ditadura totalitária. As nossas ditaduras, tivemos 2 ditaduras no Brasil, a de Vargas e a de civil-militar, foram ditaduras autoritárias. Com relação à democracia, creio que não precisa a gente debater também aqui nesse momento. Então, quando se fala em regime político, estamos falando ou democrático, autoritário ou totalitário. Quando se fala em tipo de Estado, aí, olha, cuidado, não confunda tipo de Estado com tipo de regime. O Estado ele pode ser unitário. O Brasil já teve Estado unitário durante a monarquia, durante o período imperial, o Estado ele era unitário, ou seja, existia o quê? Um poder central e era de lá desse poder do imperador localizado lá no Rio de Janeiro, que ele mandava ordens para toda a nação, inclusive escolhendo os governadores das províncias. Então não havia eleição para, por exemplo, a província do Ceará. O imperador ele nomeava quem seria o presidente da província, que é o que nós chamamos de governador, tá certo? Então, isso é o poder, o Estado unitário. No mundo todo, pasme, a maioria dos países do mundo são de Estados unitários. A maioria. Outra coisa, o Estado federativo, que é o exemplo que nós temos no Brasil, né? Ou seja, nós temos um país formado por vários estados, esses estados eles possuem o quê? Autonomia ou soberania? Autonomia. Soberania, quem tem é o Estado brasileiro, tá certo? Mas os estados, as unidades federativas, tá certo? Essas unidades possuem apenas o quê? Possuem apenas autonomia, tá bom? E confederação, que é um tipo de estado que nem tem mais, que no caso, numa confederação, os estados eles possuem soberania. Que eu acho que o exemplo histórico que nós temos era os Estados Unidos aí antes da Guerra Civil. Justamente. Né? Antes da Guerra Civil, tá certo? E nós temos os tipos de sistema político, que aí sim entra o presidencialismo, né, entra o parlamentarismo, pessoal, tá certo? Presidencialismo, bom, acho que dispensa também comentários, né, gente? Presidente governando. Parlamentarismo, nós temos o parlamento, o Congresso, escolhendo um líder e, de fato, ele governa. O exemplo clássico do parlamentarismo, a Inglaterra, tá certo? O Brasil já teve sistema parlamentarista, como a gente comentou ainda há pouco, né, Ítalo? Mas não tanto na monarquia quanto na República. Inclusive tem até uma força atualmente que defende, né, a volta do parlamentarismo. Eu não sei se com esse Congresso... Lembrando, gente, que em 1992, se não me falha a memória, nós tivemos um plebiscito, né? Onde o povo brasileiro foi às ruas, 93. Tivemos um plebiscito, onde as pessoas foram às urnas para escolher o seu sistema governamental, né? Parlamentarismo, presidencialismo ou monarquia. Para quem não sabe, a família Bragança de Orleans ainda tem aqui, mora aqui no Brasil ainda, tem um grupo aqui, né? Inclusive, um deles, né,
faz parte aí daquele conselho consultivo do Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? Beleza pura, meu amigo. E olha só, pessoal, e o presidencialismo, inclusive em 93, nesse plebiscito que nós tivemos, o brasileiro ele foi escolher se voltávamos à monarquia, se continuávamos na república, qual tipo de governo, né? No caso, monarquia ou república, qual o tipo de sistema político, viu? Também foi escolhido, se era presidencialismo ou parlamentarismo. E a escolha é o que você vê hoje no Brasil, né? É o presidencialismo, tá? Certo, republicano, gente? Exatamente. Bom, e temos aqui também aí, né, gente, outros debates importantes sobre esse tema da ciência política, mas eu creio que a gente já debateu aqui quase tudo. A gente já conversou sobre muita coisa, né? Sobre a questão da relação do poder e da força, sobre os regimes políticos, tá? E aí é interessante a gente lembrar que os regimes políticos, eles surgem na história da humanidade como contraponto. Por exemplo, você vai ter o absolutismo, que surge contra o contraponto do feudalismo, que aí vamos fazer uma ordem, né? Feudalismo, absolutismo, liberalismo, socialismo, tá certo? Então esses sistemas, eles são vistos do mais moderno para os mais antigos. O mais moderno, ele contrapõe-se com o mais antigo, né? Então, por exemplo, o socialismo é uma resposta ao liberalismo, o liberalismo é uma resposta ao absolutismo, e o absolutismo é uma resposta ao feudalismo, né? Lembrando que dentro de um processo filosófico, dentro de um processo teórico, nós somos só os três últimos que vão ter os seus teóricos, né? O absolutismo, representando aí pelo grande Thomas Hobbes, filósofo inglês, né, que traz a ideia do Leviatã, sua principal obra, que vai dizer que o homem é mau por natureza, tá certo? E precisa de um governante para guiá-lo, né, em suas ações. Contratualista, ele é extremamente contratualista. O outro contratualista, John Locke, né, que é um pouco depois do Hobbes, e traz a ideia do liberalismo. Ele afirma que o homem não nasce mal e nem nasce bom, são suas ações que vão trazer essas ideias, e que defende que o Estado, o governante, tem que garantir 3 pilares do liberalismo, que é a liberdade, a vida, a liberdade e a propriedade privada. Isso. Um outro liberal, mas não voltado pela questão da propriedade privada, que é o Rousseau, né? Ele já traz umas ideias mais liberais social, né? Não é à toa que ele vai dizer que o princípio da desigualdade na sociedade humana é a propriedade privada, tá certo? Na sua obra Princípio da Desigualdade Social. E aí o Rousseau traz essa ideia de que o homem é bom por natureza e as instituições sociais, a sociedade, que o corrompe. Esses caras são chamados de contratualistas, tá, galera? Não esqueçam esses termos. Exatamente, meu amigo.